Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar de um livraço, na verdade, de um artigo que abre esse livro. Por que ler os clássicos de Ítalo Calvino, aqui da Companhia das Letras. Esta tradução do Nilson Molin é de 1993. Aqui nós temos, então, o Ítalo Calvino mostrando para nós o que é um clássico e por que lê-lo. Então, no primeiro artigo, que é o mais famoso de todos, ele vai colocar algumas propostas de definição do que seja um clássico. Antes de começar, eu gostaria que vocês compartilhassem, dessem o like no vídeo e comentassem também. Muito obrigado. A primeira definição, proposta de definição. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Isso acontece pelo menos com aquelas pessoas, como nós, leitores, que se consideram, que nos consideramos grandes leitores. Não vale para a juventude, idade em que o encontro com o mundo e com os clássicos, como parte do mundo, vale exatamente enquanto primeiro encontro. Nós ainda na juventude estamos trilhando o caminho da leitura. O prefixo reiterativo antes do verbo ler, no caso aí o reler, pode ser uma pequena hipocrisia por parte dos que se envergonham de admitir não ter lido um livro famoso. Para tranquilizá-los, bastará observar que, por maiores que possam ser as leituras de formação de um indivíduo, resta sempre um número enorme de obras que ele não leu. Eu mesmo tenho várias obras que eu ainda não li e que são clássicas, como, por exemplo, estou lembrando aqui As Ilusões Perdidas, do Balzac, ou outras obras como A Feira das Vaidades, do Thackeray. Podemos perguntar, né? Quem leu tudo de Heródoto e de Tucídides? Levante a mão. Se você já leu a obra de Heródoto, História, ou A Guerra do Peloponeso, de Tucídides, e de Saint-Simon, e do Cardeal de Retz, e também os grandes ciclos romanescos do 800 são mais citados do que lidos. Os romances do século XVIII, né? Na França se começa a ler Balzac na escola, e pelo número de edições em circulação, se diria que continuam a lê-lo mesmo depois. Mas na Itália, se fosse feita uma pesquisa, temo que Balzac apareceria nos últimos lugares. Estou lendo aqui, né, o texto do Ítalo Calvino. Os apaixonados por Dickens na Itália constituem uma restrita elite de pessoas que, quando se encontram, logo começam a falar de episódios e personagens como se fossem de amigos comuns. Faz alguns anos, ele diz, Michel Butter, lecionando nos Estados Unidos, cansado de ouvir perguntas sobre Émile Zola, que jamais lera, decidiu ler todo o ciclo dos Rougon-Macquart. Descobriu que era totalmente diverso do que pensava, uma fabulosa genealogia mitológica e cosmogônica que descreveu num belíssimo ensaio. Então todos nós, de repente, nos deparamos com obras que ainda não lemos e que, ao lê-las, descobrimos um mundo novo. Por que eu fiquei tanto tempo sem ler esse livro, né? Isso confirma que ler pela primeira vez um grande livro, na idade madura, é um prazer extraordinário. Diferente, mas não se pode dizer maior ou menor se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares. Ao passo que na maturidade apreciam-se, deveriam ser apreciados muitos detalhes, níveis e significados a mais. Por exemplo, Machado de Assis. Quando nós lemos na juventude, é uma maneira diferente que você acolhe o livro daquela quando você lê na idade adulta. Dom Casmurro, por exemplo, eu li depois de padre, e lá tem um trecho, nunca me esqueci, que ele fala: se você, leitor, é um padre, chegue à janela e me diz, sabe, e respire melhor, e respire fundo. Falei, nossa, que legal. Aí eu fiz isso, eu fui à janela e respirei, porque ele ia entrar no tema aí do Bentinho que vai para o seminário sem vocação.
A segunda definição. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constitui uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Isso é importantíssimo, né? Que condição eu tenho agora para apreciar um livro do Victor Hugo, da Virginia Woolf, do Dante? As leituras da juventude podem ser pouco profícuas, né, dependendo da sua situação, pela impaciência, pela inexperiência das instruções para o uso, pela distração, pela inexperiência da vida. Podem ser, talvez ao mesmo tempo, formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza. Todas coisas que continuam a valer mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude. Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. Isso é muito legal, né? A obra sempre vai deixar em nós algo, uma sementinha. Quando você reler, aquilo ganha uma nova dimensão. Terceira definição: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Aqui nós falamos então que deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Que a gente possa, né, recordar, reler. Esse ato de reler livros que lemos na juventude transforma a nossa vida. Se os livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente, nós com certeza mudamos. E o encontro é um acontecimento totalmente novo. Então, li Balzac há anos, vou reler. Agora eu estou em uma outra história, um outro contexto, é uma perspectiva diferente. Eu mudei, né? Eu amadureci, eu transformei, etc. Quarta definição: toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. João Guimarães Rosa, né? Que eu leio e releio sempre. Tem algo ali que parece que eu nunca li quando estou relendo. Então isso é muito legal. É como se fosse a primeira vez. Quinta definição: toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. E aqui, a quarta definição, né? Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Pode ser considerada a quarta definição como uma coroa desta, né? Desta quinta. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura, porque você tem uma bagagem de vida que de repente ali você encontra algo que já aconteceu com você naquele clássico, uma experiência de vida que o personagem está passando e você já experimentou. Sexta definição: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Essa definição ela é clássica. O clássico está sempre dizendo algo novo. Ele nunca termina, ele é inesgotável. Ao passo que a quinta definição, toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura, remete para uma formulação mais explicativa, como a sétima definição. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então você tem releituras e o clássico também tem. O clássico também foi lido num outro contexto, por outro autor, que você leu, que foi influenciado por eles. Então é uma corrente de releituras, que a primeira se torna uma releitura, que a releitura é uma primeira vez. Isso vale tanto para os clássicos antigos quanto para os modernos. Se nós lemos a Odisseia, você lê o texto de Homero, mas não podemos esquecer tudo aquilo que as aventuras de Ulisses passaram a significar durante os séculos, e não podemos deixar de perguntar-nos se tais significados estavam implícitos no texto, ou se são incrustações, deformações ou dilatações. Então você está lendo
Ulisses? Você já fez uma leitura que remete a Ulisses? Por exemplo, James Joyce. E aí você traz aquilo no momento da leitura. Você traz as suas releituras, como o clássico também traz as influências de outros autores. Mesmo Homero, né? Foi influenciado, não sabemos quem, mas certamente foi. Mitologia grega, né? Autores desconhecidos por nós. Lendo Kafka, não podemos deixar de comprovar ou de também rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkiniano, que costumamos ouvir a cada 15 minutos, aplicado dentro e fora de contexto. Isso também aparece na releitura. Se você lê Pais e Filhos de Turgenev, ou Os Possuídos, ou Os Possessos de Dostoiévski, não podemos deixar de pensar em como essas personagens continuaram a reencarnar-se até nossos dias. De repente está lendo um livro que aparece uma influência ali do Dostoiévski, do Kafka, do Dickens, do Balzac, da Virginia Woolf. A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele tínhamos. Por isso, nunca será demais recomeçar a leitura direta dos textos originais, evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários, interpretações. Olha que coragem, né? Do próprio crítico Ítalo Calvino falando isso. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão. É preciso um livro. Então ele fala, pega o texto do livro. Não fica lendo bibliografias, críticas, leia depois. Mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Né? Na escola você aprende tanto sobre Machado, mas será que te oferece o Machado para você ler? Existe uma inversão de valores muito difundida, segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer, e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele. Então é importante você ler o que o autor está escrevendo, o livro em si, e não os intermediários, os críticos, etc. Leia depois, é importante ter uma bagagem crítica, mas nada substitui a leitura do livro. Oitava definição. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Olha, novamente a crítica à crítica. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos, ou acreditávamos saber. Mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro. Você está lendo a Bíblia, por exemplo. Você encontra lá algo que você não sabia que estava ali. Que foi a Bíblia que disse aquilo a primeira vez. E, nossa, tem influência daqui, né? Daqui que começou tudo isso. Ou que, de algum modo, se liga a ele de maneira particular. E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência. Então você descobrir que tem coisas ali no clássico que você não sabia que estava ali e que ele estava dizendo a primeira vez. Nona definição, os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Isso é muito legal também. Naturalmente, isso ocorre quando um clássico funciona como tal. Isto é, estabelece uma relação pessoal com quem o lê. De repente, você está lendo um clássico que não te... Você não consegue... Você não está gostando daquilo, né? Mas quando acontece uma ligação entre você e o clássico, aí sim. Se a centelha não se dá, nada feito. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Exceto na escola. A escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. Aí você reconhece os seus. A escola é obrigada a dar instrumentos para efetuar uma opção, mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois da escola. Por que eu montei isso aqui nessa biblioteca? Fiz as minhas escolhas depois da escola. A escola foi o pontapé, né? É só nas leituras desinteressadas que pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o seu livro. Conheço um excelente historiador da arte, diz Ítalo Calvino, homem de inúmeras leituras e que, dentre todos os livros, concentrou sua preferência mais profunda no Documentos de Pickwick. E, a propósito de tudo, cita passagens provocantes do livro de Dickens
e associa cada fato da vida com episódios pickwickianos. Pouco a pouco, ele próprio, o universo, a verdadeira filosofia, tomaram a forma do documento de Pickwick numa definição absoluta. Então a pessoa se apropriou do livro, né? Se apropriou do clássico para a vida. 10ª definição, chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Com esta definição, nos aproximamos da ideia de livro total, como sonhava Mallarmé. Mas um clássico pode estabelecer uma relação igualmente forte de oposição, de antítese. Tudo aquilo que Jean-Jacques Rousseau pensa e faz me agrada, mas tudo me inspira um irresistível desejo de contradizê-lo, de criticá-lo, de brigar com ele. Aqui o Ítalo Calvino, né, dizendo. Aí pesa sua antipatia particular num plano temperamental, mas por isso seria melhor que o deixasse de lado. Contudo, não posso deixar de incluí-lo entre os meus autores. Então, você não concorda com a ideia, com a vida do autor, problema seu. Mas o livro, ele te provoca, né? Ele é interessante. O clássico está falando com você. 11ª definição, o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Creio não ter necessidade de justificar-me se uso o termo clássico sem fazer distinções de antiguidade, de estilo, de autoridade. Para a história de todas essas acepções do termo, consulte-se o exaustivo verbete clássico, né? Aqui ele está falando da enciclopédia Einaudi, de Franco Fortini. Aquilo que distingue o clássico no discurso que estou fazendo, Ítalo Calvino diz, talvez seja um só defeito de ressonância que vale tanto para uma obra antiga quanto para uma moderna, mas já com lugar próprio, numa continuidade cultural. É o seu clássico. Talvez você tenha um livro que é clássico para você, mas não é para a autoridade, para a crítica, para a universidade, né? 12ª definição, um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Aqui o autor diz, não podemos nessa altura adiar o problema decisivo de como relacionar a leitura dos clássicos com todas as outras leituras que não sejam clássicas. Problema que se articula com perguntas como: por que ler os clássicos em vez de concentrar-nos em leituras que nos façam entender melhor e mais a fundo o nosso tempo? E onde encontrar o tempo e a comodidade da mente para ler clássicos, esmagados que somos pela avalanche de papel impresso da atualidade? Então, por que eu vou, entre aspas, perder tempo com leitores, com autores antigos se eu posso ler os que estão na moda aqui? Então vem essa questão interessante que ele vai tentar desmistificar. É claro que se pode formular a hipótese de uma pessoa feliz que dedica o tempo, leitura de seus dias, exclusivamente a ler Lucrécio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Marlowe, os discursos do método do Wilhelm Meister, do Goethe, Coleridge de Ruskin, Proust e Valéry, com algumas divagações para Murasaki ou para sagas islandesas. Tudo isso sem ter de fazer resenhas do último livro lançado, nem publicações para o concurso de cátedra e nem trabalhos editoriais sobre contrato com prazos impossíveis. Então a pessoa que tem esse ofício de crítica, ela tem que ler os livros da atualidade, os livros modernos, né? Então fica nessa angústia. Essa pessoa bem-aventurada que não tem que fazer resenha de livros, para manter sua dieta sem nenhuma contaminação, deveria abster-se de ler os jornais, não se deixar tentar nunca pelo último romance, nem pela última pesquisa sociológica, porque nós vivemos uma vez só, e se eu não ler os clássicos, como que eu vou querer ler os novos e os clássicos ficando para trás, né? O dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas é sempre um ponto em que nos situamos para olhar para frente ou para trás. Seria preciso verificar quanto um rigor semelhante poderia ser justo e profícuo. Para poder ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterná-la com a leitura de atualidades, numa sábia dosagem. É isso que não presume necessariamente uma equilibrada calma interior. Pode ser também o fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante. Tem isso, né? Por que eu estou lendo isso aqui se eu poderia estar lendo agora Homero, Virgílio? Talvez o ideal fosse captar a atualidade como o rumor do lado de fora da janela,
que nos adverte dos engarrafamentos do trânsito e das mudanças do tempo, enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos que soa claro e articulado no interior da casa. Amo essa imagem que ele cria. Mas já é suficiente que a maioria perceba a presença dos clássicos, como um reboar distante, fora do espaço invadido pelas atualidades, como pela televisão a todo volume. 13ª definição: é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. Então você tem o clássico aqui, tem os barulhos de fundo, que são as atualidades, mas você também não pode prescindir de todo desses barulhos de fundo. Leia de vez em quando uma atualidade. Eu faço isso, né? Eu leio 10, 20 clássicos, depois vou lá e leio atualidade. Saber também o que está pensando o mundo de hoje. 14ª definição: é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Vejam que as últimas definições estão se entrelaçando. Resta o fato de que ler os clássicos parece estar em contradição com o nosso ritmo de vida, que não conhece os tempos longos, o respiro do ócio humanista, e também em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia redigir um catálogo do classicismo que nos interessa. Então hoje você tem que ler com rapidez, o mundo está voando, está tudo correndo, e você está lá parado, meditando naquele ócio, bebendo os clássicos. Você está fora do tempo? Eram as condições que se realizavam plenamente para Leopardi, autor italiano, dada a sua vida no solar paterno, o culto da antiguidade grega e latina e a formidável biblioteca doada pelo pai Monaldo, incluindo a literatura italiana completa, mais a francesa, com exclusão dos romances em geral das novidades editoriais, relegadas no máximo a um papel secundário para conforto da irmã. O teu Stendhal, escrevia ele a Paulina. Muito interessante, né? Você teve esse Leopardi, teve a graça, né, de ler e ter uma estrutura para essa leitura, né? Estrutura tanto material, familiar, etc. Mesmo suas enormes curiosidades científicas e históricas, Giacomo a satisfazia com textos que não eram nunca demasiado update. Os costumes dos pássaros de Buffon, as múmias de Federico Ruiz em Fontenelle, a viagem de Colombo em Robinson. Então, além dos clássicos, ele lia algumas coisas interessantes aí para ele. Hoje, uma educação clássica como a do jovem Leopardi é impensável, e sobretudo a biblioteca do Conde Monaldo explodiu. Os velhos títulos foram dizimados, mas os novos se multiplicaram, proliferando em todas as literaturas e culturas modernas. Só nos resta inventar para cada um de nós uma biblioteca ideal de nossos clássicos. E diria que ela deveria incluir uma metade de livros que já lemos e que contaram para nós, e outra de livros que pretendemos ler e pressupomos possamos vir a contar, separando uma seção a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais. Verifico que Leopardi é o único nome da literatura italiana que citei. Efeito da explosão da biblioteca. Agora deveria reescrever todo o artigo, deixando bem claro, isso é o Ítalo, né? Que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos, e por isso os italianos são indispensáveis, justamente para serem confrontados com os estrangeiros. E os estrangeiros são indispensáveis exatamente para serem confrontados com os italianos. Aqui ele está falando da posição dele, né, como cidadão italiano. Depois deveria reescrevê-lo ainda uma vez para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Vamos ler. E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei Cioran, não um clássico, pelo menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo que só agora começa a ser traduzido na Itália. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que lhe servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área antes de morrer. Então eu leio para aprender algo antes de morrer. Estou lendo os clássicos porque eu quero viver melhor, porque eu quero ser melhor, ser mais humano. Ele escreveu esse artigo em 1981. Leiamos, os clássicos estão aí clamando para serem lidos, para nos satisfazer melhor, para nos ajudar a viver intensamente. Até mais.